Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, a paz do Senhor. Meus amados, nós iremos iniciar um estudozinho rápido sobre o período de Deus. Nós tivemos um determinado tempo entre Adão e Eva e já as gerações de Moisés, onde Moisés recebeu de Deus as primeiras leis, não é, que regia aquele povo rebelde, e começava a ilustrar a eles, mostrar os caminhos santos e retos para que nós tivéssemos o direito de voltarmos a sermos chamados filhos de Deus. O período da lei. Você encontra isso detalhadamente, é só procurar ler no livro de Levítico, né? Capítulo 12 a 15. Dá todas as instruções de como se era limpo e imundo. Limpo é o cristão, aquele que servia a Deus, que procurava errar o mínimo possível. E o imundo, que é o incrédulo, é esse perseguidor das causas de Deus. Segundo a lei de Moisés, temos que ter respeito, primeiro, às nossas funções corporais, sobre o nosso corpo e doenças. Em Levítico 12 explica direitinho, detalhadamente, as leis que se aplicam às mulheres depois de darem à luz. Por um período de tempo, elas eram consideradas imundas. Mas o Senhor também descreveu ordenanças específicas que poderiam torná-las cerimonialmente limpas. E, novamente, depois de um certo período de tempo, Maria, a mãe de Jesus, seguiu essas ordenanças depois que Jesus nasceu. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 24 e 39. Algumas pessoas ficam intrigadas com a ideia de que as funções corpóreas naturais pudessem tornar alguém imundo. Mas nos nossos dias também, como também poderemos ser limpos. É a mesma coisa, se você pode comparar, né, uma vida espiritual com a vida física. Se você passa vários dias sem tomar banho, você se torna imundo. A mesma coisa é aquele que vive constantemente no pecado, praticando deliberadamente orgias, não é? E tantas outras coisas. Estes são os imundos. Algumas pessoas ficam intrigadas com a ideia de que as funções naturais pudessem se tornar, mas se tornam realmente imundas. Devemos compreender, meus amados, que, sobre a lei de Moisés, imundo não significava sujo ou nojento, mas simplesmente não aceitável para participar das ordenanças sagradas. Como nos nossos dias, existem coisas que não podem participarem da igreja, né? Nós temos que nos lembrar também que a lei de Moisés visava promover lembretes físicos extremos para a nossa vida, para a nossa correção, para a nossa orientação diária. Não é? Começou para os israelitas, para que eles se lembrassem das verdades espirituais, porque nós não vivemos só pela carne, nós não vivemos só pelo corpo, pelos prazeres deste mundo, mas nós temos o espírito, a alma que pertence a Deus e que nós temos que zelar por eles. Portanto, é importante que nós conheçamos, não é? A lei foi dada por Moisés, mas a graça de Deus veio por Jesus Cristo. Moisés impôs a lei, mas essa lei tinha que ser cumprida. Que Deus deu a Moisés, mas havia um pensamento maior.
que era resgatar o seu povo, e viu Deus que não era bom continuar eternamente com aquela lei. Porque quem mais sofriam eram os animais, pagavam o pecado de alguém que não tinha nada a ver com eles. Então Deus, na sua plenitude, imaginou, criou e mandou o seu Filho unigênito para que perecesse por nós na cruz do Calvário, para que cumprisse a lei. E a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Porque a lei foi dada, digo mais uma vez, por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Observe, lendo os livros de João, que João nunca declarou ou deu a entender que através de Moisés vieram alguma forma de graça. Em hipótese nenhuma. Ele entendia que tudo que é bom veio da graça de Deus, inclusive a lei revelada através de Moisés. Lembra a mão de Deus escrevendo? Em João, capítulo 1, 17, confunde algumas pessoas, devido ao modo como é traduzida em algumas versões da Bíblia. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Somente Ele é o amor, somente Ele nos dá a vida, somente Ele tem poder para nos salvar. Estas edições, meus amados, ajudam os leitores a entender melhor o significado, mas não neste caso. A inclusão da conjunção mais cria um contraste que nunca existiu no texto original de João. Portanto, é preciso meditar, é preciso pensar, é preciso pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para que nos esclareça, nos dê visão, entendimento e discernimento para chegarmos a uma conclusão exata daquilo que Deus quer que nós saibamos. Portanto, antes de qualquer leitura bíblica, busque a presença do Espírito Santo em você para que haja todas essas facilidades de entendimento. Os tradutores de várias outras versões da Bíblia entenderam, mas não é assim. Portanto, o apóstolo João, sendo um cristão judeu devoto, certamente entendeu que a graça já existia antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Por quê? Porque Deus sabia de Israel. E Israel era o cheiro de graça e de misericórdia através do nascimento de Jesus Cristo. Isso é importante, que nós está em Êxodo 34, 6, segundo Crônicas 39, Neemias 9, 17 e 31, Salmos 103, 8, 116, 5, em Joel 2, 13, Jonas 4, 2. Ele também sabia que a lei que Deus entregou a Moisés era uma grande bênção, um dom da graça de Deus. Está no Salmo 19, 7, 11, 119, 86, 127, 140. Portanto, em Romanos, no Novo Testamento, para confirmar a verdade de Deus na sua palavra. Romanos 7, 14. Por essa razão, meu amado irmão, meu amado amigo, o próprio João escreveria sobre a necessidade de os cristãos guardarem os mandamentos de Deus em muitas outras passagens, e como estas principalmente. E nisto, meu amado, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está na verdade. Está em João 1 João, capítulo 2, 4. Qualquer outra versão é mentirosa, é enganosa, porque hoje existem vários tipos de Bíblias por aí. É preciso você ter cuidado. Qualquer coisa que lhe pedirmos, e dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável
à sua vista. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Nós damos os versículos que é para você conferir, para não ser enganado, ludibriado, mas antes leia, ou melhor, antes busque a presença em oração do Espírito Santo para que ele lhe abra a mente. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, segundo João 6. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está em Apocalipse, capítulo 22, 14. É muito importante que você conheça a palavra, porque ela mesmo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda em João, declara muito claramente, né? E nos dá a clareza que nós necessitamos para o nosso entendimento. Moisés, dele não veio nenhuma forma de graça. Por quê? Porque a graça é do Senhor Jesus. Nenhum outro tem graças para dar espiritualmente a nenhum de nós, só Jesus. A lei da revelação, através de Moisés, não é uma revelação, não é uma graça, é uma revelação para que todos cumprissem na época que Jesus ainda não existia. Isso significa que a lei que Deus deu por meio de Moisés foi dada por aquele que se tornou, no futuro, Jesus Cristo, o Filho. Contudo, meu amado, ele precisou vir à terra como homem, tomando sobre si todas as nossos defeitos, todas as nossas necessidades, todas as nossas virtudes. Como homem, e como homem, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e entregou-se de corpo, alma e espírito para que nós fôssemos restituídos, recebêssemos o direito de sermos chamados seus filhos, filhos de Deus. Portanto, a lei foi cumprida, a lei de Deus foi entregue à humanidade para o bem e benefício de todos os seres humanos. Está no Salmo 94, 12, 112, 1. Por si só, já foi uma grande bênção, uma maravilha, uma dádiva da graça de Deus. A humanidade agora é realizada por meio de Jesus Cristo, está com conhecimento, com sabedoria, com o caminho aberto, com uma mão estendida, para seguir o caminho, para segurar nesta mão e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ali, na cruz do Calvário, após ser chicoteado, esbofeteado, cuspe no rosto, furada nos pés e nas mãos e no lado direito, ele disse: tudo está consumado. Coroa de espinho. E expirou. E nesse instante tomou sobre si todas as nossas transgressões e enfermidades e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue os abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.